Olá, caro aluno. Vamos dar continuidade agora à nossa segunda unidade da disciplina de Legislação e Normas. Essa unidade vai tratar do acidente do trabalho, benefícios previdenciários e o fator acidentário. Como de costume, eu peço bastante atenção a esses slides. Dividimos a unidade 2, especificamente para tratar do conceito de acidente do trabalho, tipos de acidente do trabalho, benefícios previdenciários, entender um pouco o que vem a ser o fator acidentário previdenciário, né? O que deu lugar, na verdade, ele substituiu o seguro acidente de trabalho. E a pergunta que se faz: o que é acidente de trabalho? Intuitivamente, todos nós sabemos o que é acidente de trabalho. É importante saber agora o que, exatamente do que o técnico de segurança precisa saber sobre acidente de trabalho. O conceito legal de acidente de trabalho, ele provém da Lei 8.213, mais especificamente do artigo 19, que assim diz, que acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais. Segurados, vocês podem até estranhar um pouco essa palavra, mas segurados nós podemos dar o lugar de empregados. Como a lei trata de previdência social, ele está ligado a segurado, provocando direta ou indiretamente lesão corporal, doença ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária para a capacidade de trabalho. Aí vocês estão vendo uma imagem do lado, a pessoa que vai sofrer um acidente já, o tijolo já vai cair. E para classificar e entender melhor o que vem a ser acidente de trabalho, a gente considera 3 grandes tipos de acidente de trabalho. São considerados acidente de trabalho as doenças do trabalho. Doenças do trabalho é aquela que causa uma perda da capacidade de trabalho. Acidente típico é aquele acidente propriamente dito. O trabalhador está na empresa e sofre, cai um tijolo sobre a cabeça, tropeça, machuca a mão. E o acidente de trajeto, que nós vamos tratar especificamente, é quando o trabalhador sofre um acidente no trajeto de casa para a empresa, da empresa para casa. Então nós vemos aqui nesse outro slide um grande conjunto, o conjunto do acidente de trabalho, do qual fazem parte o acidente típico, aquele propriamente no local de atividade, o acidente de trajeto e a doença do trabalho, aquela doença que a pessoa desenvolve de acordo com a sua exposição, de acordo com o seu trabalho, a sua exposição aos agentes agressivos. Então vamos lá, entendendo cada um. Doença do trabalho. Doença do trabalho, que também é acidente do trabalho. Pensem bem que um trabalhador que ao adquirir uma doença do trabalho, ele está, na verdade, sofrendo um acidente do trabalho. É aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Há uma outra nomenclatura que estabelece também de doença profissional. Vocês vão observar isso talvez em outras disciplinas, mas é importante saber que uma doença adquirida no trabalho em decorrência da atividade laboral é um acidente de trabalho. Então, se o trabalhador, como mostra a figura, perder a audição porque trabalhou exposto, essa perda de audição será um acidente de trabalho, porque é uma doença do trabalho. O acidente de trajeto, é aquele que ocorre no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do empregado. Está lá na lei também. E aqui vale detalhe, prestem atenção. Qualquer acidente que aconteça, você saindo da sua casa para ir ao trabalho, será acidente de trabalho. Isso muda muito, nós vamos ver mais na frente. Por que caracterizar acidente de trabalho? Então, dá um exemplo aqui. Você que está ouvindo, saiu para trabalhar. Saiu de casa, tomou café, tomou um banho, tomou café, saiu na porta. Botou o primeiro pé na porta de casa. Está caminhando para a parada de ônibus, está caminhando para o serviço. Vem um cachorro, morde sua perna. Causa uma lesão. Será acidente de trabalho? Sim. Acidente do trabalho, tipo trajeto. Você foi trabalhar de bicicleta, a bicicleta furou o pneu, você caiu e se machucou. Será acidente de trabalho. Qualquer coisa que aconteça com o trabalhador nesse intervalo será acidente de trabalho, notadamente acidente de
trajeto. O outro tipo de acidente, que é o típico, é aquele que ocorre no local de trabalho e a serviço da empresa. Estou trabalhando, sentei no meu posto de trabalho, estou lá e acontece o acidente. Corto minha mão, perco um dedo, cai alguma coisa nos meus olhos. Esse é o acidente típico, é o que a gente conhece mais. Dito isso, são os 3 acidentes. Agora, o que é importante a gente entender? Toda empresa, isso eu vou falar mais na frente, mas todo trabalhador que sofre acidente de trabalho, seja de qualquer tipo, tem ao seu lado a Previdência Social. O que é a Previdência Social, né? Esse organismo, essa instituição mantida pelo governo, ou melhor, mantida pelas nossas contribuições, nós trabalhadores contribuímos para que ela exista, para garantir um mínimo de dignidade ao trabalhador que por algum motivo não pode trabalhar, ou porque é doente, ou porque é incapaz. Olha um conceito curto de previdência social. É um seguro que garante a renda mínimo civilizatório do trabalhador e sua família em casos de doença, que também é doença do trabalho, pode ser caso de acidente, gravidez, prisão. Professor, quer dizer que preso não tem direito. Preso, aquele trabalhador que foi preso, que tinha carteira assinada no momento, a família passará a receber. Isso é para a família, não é para ele. Morte, a pessoa morreu, deixou a mulher, os filhos, tem a pensão. E velhice, não tem mais saúde para trabalhar. Então são essas hipóteses que asseguram um mínimo trabalhador. No nosso caso, voltando agora especificamente, nós estamos tratando de acidente de trabalho. O que pode acontecer quando o trabalhador, infelizmente, é acometido por um acidente de trabalho? Existem 2 grandes benefícios. Há vários outros nomes de benefícios ligados à Previdência Social, mas para a gente, para o nosso objeto de estudo, 2 principais. O famosíssimo e badalado auxílio-doença e o pouco menos conhecido, mas também importante, auxílio-acidente. Já começa a perguntar, trabalhador, infelizmente sofre um acidente de trabalho e não pode trabalhar. Vai para a Previdência Social. Ele vai receber auxílio-doença ou auxílio-acidente? Isso nós vamos saber já. Primeiro vamos pensar, o rapaz aí com a perna quebrada. O auxílio-doença será devido ao empregado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei. Aqui, carência é um tempo mínimo, né? Mas no caso de acidente do trabalho não há carência, né? Ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Calma, vamos pensar juntos. Nosso amigo do lado aqui, que está de barba, bigode, sentado ali, compensado. Vamos imaginar que ele, ao trabalhando lá na empresa, machucou o pé. Quebrou o tornozelo. O médico disse, olha, você não vai poder trabalhar durante 40 dias. 40 dias é mais que 15 dias? É, professor, mais que 15 dias. Então pronto. 40 dias, sendo mais que 15 dias, os primeiros 15 dias, prestem atenção, os primeiros 15 dias do afastamento, a empresa pagará o salário do trabalhador doente. Ou seja, não poderá efetuar o desconto, terá que pagar esses 15 dias normalmente. Após esses 15 dias, o trabalhador não vai voltar para a empresa. Quem pagará a empresa é a Previdência Social. E a Previdência Social pagará o trabalhador por meio de um auxílio chamado auxílio-doença. Então prestem atenção. Mesmo em caso de acidente do trabalho, o nome de como o trabalhador será remunerado é auxílio-doença. Não confundam. O trabalhador que sofre acidente de trabalho e fica mais que 15 dias sem trabalhar terá direito ao auxílio-doença. Os primeiros 15 dias a empresa paga, após os 15 dias a Previdência Social paga. E o próximo é o menos famoso, como eu falei, auxílio-acidente. Preste atenção, é o benefício mensal, assim como o auxílio-doença, pago ao empregado que após a consolidação da lesão típica, doença profissional do trabalho, venha apresentar sequelas incapacitantes para o trabalho habitual de cunho parcial ou permanente.
Preste atenção, calma nessa hora. Imagine o mesmo trabalhador que machucou o tornozelo. Ele ficou afastado 40 dias. Voltou a trabalhar, só que ficou com uma sequela. Ele não consegue mais andar com desenvoltura. Ou seja, ele apresentou uma sequela incapacitante. Ou ele não consegue ficar muito tempo em pé. Essa sequela incapacitante para o trabalho pode ser, ainda que parcial ou permanente, permitirá que esse empregado também tenha auxílio-acidente. Como funciona isso? Ele volta a trabalhar, está recebendo um salário normal, mas por alguma razão ele não tem mais a mesma força, não tem mais a mesma capacidade. Então, como uma forma de compensar, ele também terá direito ao auxílio-acidente. Então, prestem atenção. Pré-requisito para receber auxílio-acidente é ter recebido anteriormente o auxílio-doença. Porque se ele não se afastou por algum motivo, não gozou auxílio-doença, é sinal também que ele não poderia ter auxílio-acidente. Então pense, auxílio-acidente não é para o trabalhador que sofreu acidente de trabalho. Ponto. É para o trabalhador que sofreu um acidente de trabalho e ficou com sequelas mesmo após o período de afastamento. Ou se ele realmente ficou afastado definitivamente do trabalho. E agora a gente vai entender, mas quem é que paga essa conta, professor? Quem é que paga a conta de tanta gente acidentada que não está trabalhando? É você que está trabalhando que paga. Por isso que os acidentes de trabalho apresentam um custo alto, é uma preocupação recorrente do governo. E por conta da preocupação, ele mudou um pouco a metodologia, a estratégia de cuidar disso. Olha só o que ele diz. Os acidentes de trabalho afetam a produtividade econômica, são responsáveis por um impacto substancial sobre o sistema de proteção social. O trabalhador sofre acidente, deixa de trabalhar e passa a ficar sem trabalho, apenas recebendo o auxílio. Quem paga isso é a minha e a sua contribuição. Por isso que nós precisamos evitar os acidentes. Então era necessário criar mecanismos legais para combater os acidentes de trabalho. É muito fácil. O trabalhador sofre acidente, eu só pago 15 dias, deixo agora que a Previdência Social fique pagando. Não. A gente tem que combater, nós temos que diminuir a quantidade de acidentes. Então foi criado o chamado fator acidentário de prevenção. É o fator acidentário de prevenção que afeta o desempenho da empresa dentro da respectiva atividade econômica relativa aos acidentes de trabalho ocorridos em determinado período. O que acontece? Nós pegamos empresas do mesmo ramo, empresas metalúrgicas, um ramo, empresas setor de transporte, outro ramo. Vamos imaginar uma empresa de ônibus que faz transporte urbano ou intermunicipal de uma cidade para outra dentro do mesmo estado. Eles pegam todos os resultados daquela empresa e olham e observam, olha, a média de acidente de trabalho nas empresas de transporte é X. A empresa, então, para poder ter um fator acidentário de prevenção mais satisfatório, tem que estar sempre abaixo da média daquela atividade econômica, qual seja transporte de passageiros. Então, esse fator previdenciário, na verdade, quer comparar as empresas e começar a premiar aquelas empresas que mais investem em segurança, portanto, que apresentam menores índices de acidente do trabalho. E aí você cruza o fator acidentário de prevenção com os riscos ambientais do trabalho. Representa a contribuição da empresa em percentual, que mede o risco da atividade econômica com base na qual é cobrada a contribuição para financiar os benefícios previdenciários decorrentes do grau de incidência de incapacidade laborativa. Aí tem a sigla. Ou seja, a empresa que tem mais acidentes vai pagar mais. Ou seja, o RAT, que é o risco ambiental de trabalho, será de 1% se a atividade é de risco mínimo, 2% se é de risco médio e 3% se é de risco grave. Incidentes sobre o total da remuneração paga. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma empresa que o risco está grave, porque eu não invisto em segurança, acontecem vários acidentes. Então, eu que contribuo para ter mais acidentes, vou ter que pagar mais.
3% sobre a remuneração paga. Significa que, por exemplo, se sua empresa tem 10 funcionários, um exemplo aqui, bem simples, 10 funcionários, e a sua folha de pagamento seja de 50 mil reais, 100 mil reais, vamos fazer 100 mil reais, você terá que pagar de risco ambiental do trabalho. Se sua empresa for boa, tiver um risco mínimo, você vai pagar só 1%, vai pagar só R$1.000, no caso de 100 mil. Agora, se a sua empresa tem mais problemática, você vai pagar 3%, R$3.000. Ou seja, quem contribui para ter mais acidentes tem que pagar mais para beneficiar, né, o sistema e garantir que todo mundo possa receber o benefício quando for necessário. Ok? Agradeço a atenção de vocês. Peço que vocês tenham a atenção de ler a apostila conforme especificado as páginas. Bons estudos!